Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, tomando como base no livro de Josué, no capítulo 24, versículos 14 a 25. Assim está escrito: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Aqui estava uma grande oportunidade que Josué, dirigido por Deus, chamou o povo de Israel, a quem ele estava liderando, e sentindo aproximar-se a conclusão da sua obra, para Deus chamá-lo ao descanso, ele reúne de novo aquele povo, porque no princípio ele havia feito isto, chamado o povo para o concerto, para um ajuntamento com o Senhor, para ser fiel, para tomar posse das bênçãos que foram prometidas pelo Senhor. E agora, já no finalzinho, depois que eles atravessaram o Jordão, que eles já estavam lá usufruindo da terra prometida, Josué então chama aquele povo a uma responsabilidade e coloca diante deles o que ele estava vendo. Aquele povo estava dando a aparência de que estavam servindo a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus, quando Josué percebeu que havia coisa estranha no meio daquele povo. Não foi sem razão que ele chamou aquelas pessoas diante dele para uma reunião, e ele começou com as seguintes palavras. Ele disse: Agora temei ao Senhor
Em primeiro lugar, o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor, ele vai fundamentar todas as outras virtudes na nossa vida e vai nos levar a uma vida responsável, transparente e cuidadosa diante da presença do Senhor. Então ele diz, temei ao Senhor e servi-o. Mas observe, serviu com sinceridade e com verdade. Servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, com todo tipo de mistura possível, isto certamente o Senhor Deus não vai aceitar. Não vai aceitar. Então ele chamou o povo para uma responsabilidade. Ele disse, olha, em primeiro lugar vocês precisam temer a Deus e servir a Ele. Agora, servir a Ele com sinceridade e com verdade. E tem mais. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio no Egito, e servir ao Senhor. Até aquele dia em que Josué os chamou para esta conversa, este desafio, este concerto, eles ainda estavam guardando os deuses que os pais deles serviram lá no Egito, deuses estranhos. E aquele povo, por todo aquele tempo que passou no deserto e agora já em terra prometida, ainda estavam com aqueles deuses pagãos, aqueles deuses que os pais deles serviram dali do rio e no Egito, estavam lá como que guardando, como que um memorial, uma lembrança dos pais. E Josué tocou num ponto sério. Como é que a pessoa pode servir a Deus se ele ainda está abrigando na sua vida ou na sua casa objetos da idolatria? Como é que poderia Deus receber a adoração desta pessoa? Como é que ele poderia mostrar que ele era verdadeiro na sua adoração a Deus, quando ele abrigava no seio da sua casa, da sua família, deuses que serviram a idolatria, que os pais serviram, que não é o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, presente. Não. Os deuses aos quais os vossos pais serviram da além do rio e no Egito. Então, por aí já entendemos que havia idolatria. Primeiro ponto, Josué já tocou num ponto-chave com eles. E diz o seguinte, porém, se a vocês parece mal servir ao Senhor, porque vocês estão querendo servir ao Senhor, abrigando deuses estranhos. Agora, se para vocês parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Toma hoje uma posição, decida-se hoje. E disse o seguinte, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam agora. Qual é os deuses que vocês querem servir? Aquele que seus pais serviram no Egito, ou esse que os amorreus estão servindo aqui, e vocês estão habitando nesta terra, estão sendo coniventes com esses deuses estranhos, esses deuses da idolatria. Então escolha hoje, se vocês querem o Deus do Egito ou o Deus dos amorreus. Porque já que vocês não querem servir a Deus da maneira como Deus exige, então escolha desses deuses que vocês estão acreditando aí e venerando, escolha um deles, ou aqueles do Egito ou dos amorreus. E ele afirmou, porém eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, com a minha casa, estou decidido. Eu vou servir ao Senhor e unicamente a Ele. Comigo não tem negócio de deuses do Egito e de deuses dos amorreus. Eu vou servir ao Senhor, o Senhor soberano, poderoso, único e eterno. É a este que eu vou servir, tanto eu quanto a minha casa, a minha esposa, meus filhos, minha família. Nós serviremos ao Senhor. Agora, vocês, escolha a quem vocês vão servir. Então, o povo chegou-se para Josué e respondeu-lhe o seguinte, e disse, olha, nunca nos aconteça
que deixemos de servir ao Senhor para servir a outros deuses. Então veja que eles estavam afirmando uma coisa diante de Josué, que Josué sabia que aquilo não era verdadeiro. Por quê? Ele dizia, nunca nos aconteça de deixar de servir a Deus. Mas tinha lá os deuses da além do Egito, que os pais deles serviram, estavam lá. E eles afirmando, nós serviremos ao Senhor nosso Deus, não vamos servir deuses não. Por quê? Eles sabiam, eles conheciam, eles vivenciaram a presença de Deus, o poder de Deus, a operação de Deus, os milagres que Deus fez na vida deles por toda aquela caminhada, tanto lá no Egito como no deserto, por onde eles caminharam por 40 anos até chegarem à terra prometida. Eles presenciaram, eles viram acontecer os milagres, a boa mão de Deus, o sinal que Deus os conduzia, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, e eles caminhando debaixo da direção do Senhor nosso Deus. Agora chega na terra prometida, onde era para haver um culto de adoração, há ali uma chamada, uma repreensão, porque estão abrigando deuses estranhos. E eles dizem, olha, o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que ele tem feito, grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ninguém se levantou contra nós, que Deus não nos defendesse. Então eles mesmos estavam testemunhando o cuidado de Deus para com eles. E o Senhor expeliu diante de nós a todas as gentes, quer dizer, aquelas nações que habitavam na terra que Deus prometeu a eles. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse, olha, eles afirmaram aqui, no versículo 16, respondeu o povo, nunca nos aconteça que deixemos de servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Versículo 19, Josué, versículo 18, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. No versículo 19, olha o que Josué diz. Então Josué disse ao povo, não podeis servir ao Senhor. Eles estão dizendo, nós serviremos ao Senhor. Josué está dizendo, não podeis servir ao Senhor. Mas por quê? Nós estamos afirmando que vamos servir ao Senhor. E Josué está dizendo que nós não podemos servir ao Senhor. Por quê? Não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Então, Josué sabia que entre eles havia transgressão, havia pecado. E eles queriam, com toda aquela bagagem, com toda aquela contaminação, dizer e afirmar que estavam servindo ao Senhor, o que não era verdade. Então Josué disse, se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele vai tornar a vocês e ele vai fazer mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Malaquias disse que, pela transgressão e desobediência do povo, Deus disse, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Foi Deus que abençoou. Mas o povo entrou num caminho sem volta, que Deus foi lá e disse, não, eu vou tornar agora a bênção em maldição. E aqui, Josué disse a mesma coisa. Então disse o povo de Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Continuaram afirmando, serviremos ao Senhor. E Josué disse, olha, vocês hoje são testemunha. Vocês mesmos são testemunha de que vocês escolheram servir ao Senhor. E disseram, sim, nós somos testemunhas. Então Josué disse, agora deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Que há no meio de vós. Josué sabia que tinha deuses estranhos no meio daquele povo. Senão ele não iria dizer isto. Ele disse, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração, que estava apegado aos deuses estranhos, inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel.
E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor novamente, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Então Josué, naquele dia, fez um concerto com aquele povo e colocou aquilo como um estatuto e um direito lá na cidade de Siquém. Aquilo ficou registrado que naquele dia, aquele povo decidiu retroceder, voltar para o Senhor e servir unicamente o Senhor verdadeiro e deitar fora os deuses estranhos. Então nós observamos aqui, pelo desenrolar desse texto, está assemelhando-se a um culto. E aqui nós podemos observar nesse texto de Josué características de um culto abençoado, um culto que tem presença, que tem poder, um culto que tem sinais, um culto que promove resultados, um culto que desperta o povo para servir e adorar a Deus. Então veja, nesse pequeno texto, do capítulo 24 de Josué, do versículo 14 ao versículo 25, nós vamos encontrar pelo menos 6 características de um culto abençoado e podemos então comparar estas características daquele dia, o povo reunido diante de Josué, com os cultos que são realizados hoje, em nossos dias, em pleno século XXI, em todos os lugares aonde o povo de Deus se reúne, seja num salão, num templo, numa catedral, ou em qualquer lugar que eles se reúnam para cultuar a Deus, para estar atento e fazer um paralelo. Se essas características daquele culto realizado por Josué diante daquele povo e diante da presença de Deus, se hoje está acontecendo, caso não esteja, ainda é possível avaliar à luz daquele exemplo de Josué e procurar corrigir as faltas que estão acontecendo nos dias atuais e então, a partir daí, servir a Deus de maneira correta e prestar a Ele um culto abençoado que tenha características marcantes. Então, quando nós observamos sobre o culto, o que é o culto? O culto é a reunião do povo de Deus, onde eles se reúnem e ali vão prestar um culto a Deus. O culto não é a celebridade. O culto não é dirigido à pessoa humana. O culto é dirigido a Deus. O nosso culto, a direção dele é vertical, não é horizontal, é vertical. Nós nos reunimos ali em comunhão, mas o nosso culto, o nosso coração, o nosso anseio, o nosso pensamento está voltado para Deus. E é a Ele que devemos prestar culto e dar a Ele honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. E aqui, em Josué, nós observamos que isto aconteceu. E essa mesma situação deste povo diante de Josué é a situação do povo cristão dos nossos dias. Eles continuam guardando alguma coisa que não agradam a Deus, fazendo memorial daquilo e dizendo com os lábios que estão servindo a Deus, de que estão adorando a Deus, quando na verdade há elementos de idolatria que estão ou no coração ou no interior da casa, guardados como objetos de veneração e culto. Então, isso não condiz com um culto com características de que seja um culto abençoado, um culto oferecido a Deus, que é, no dizer de Paulo, é o culto racional. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com entendimento, culto com inteligência, um culto sabendo o que está fazendo, não querendo esconder nada,
porque de Deus nada se esconde. Deus contempla a tudo e a todos. Diante dele não tem como uma pessoa esconder determinada coisa e achar que ela pode dar uma aparência de que está servindo a Deus, quando na verdade o próprio Deus conhece que não está. O caso de Josué, o povo proferindo diante dele, serviremos ao Senhor, ele disse, vocês não podem servir ao Senhor. A maneira que vocês estão não é digna de servir ao Senhor. Primeiro vocês têm que deitar fora os deuses estranhos. Como que diz? Arrepender-se e converter-se ao Senhor. Depois vocês poderão vir com sinceridade, conforme ele diz aqui, e com verdade e com temor, e servir ao Senhor. E servir a Ele só e mais ninguém. É o único que deve ser servido e adorado. E a palavra de Deus diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Jesus deixou suas palavras registradas por João, dizendo que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, verdade, pureza, sinceridade, temor. Tudo isso são elementos que precisam estar na nossa adoração. Então, eu disse aqui que nós encontramos nesse texto 6 elementos ou 6 características de um culto abençoado. Um culto que ficou marcado na história. E se nós seguirmos por este caminho, cada culto que nós participarmos, seja uma, 2, 3, 10, 15 vezes na semana ou no mês, seja o tempo que for, todos aqueles que nós estivermos participando, reunido com os nossos irmãos na fé, em plena comunhão, que este culto seja marcante na nossa vida e que nós nunca esqueçamos daquele culto, das experiências que ali tivemos, do mover de Deus no nosso meio e como a nossa vida se fortaleceu na presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui que a primeira característica de um culto abençoado é que este culto, em primeiro lugar, são 7 características. Em primeiro lugar, este culto se começa com oração. Oração é quando nós nos apresentamos diante de Deus para lhe prestar um culto. Então, nós começamos um culto com oração. Nós oramos a Deus, pedimos a Ele que nos ajude a lhe prestar um culto. E a liturgia das igrejas começa assim com a oração, depois começa com o cântico de um hino. E um hino que faz muitos anos que não se canta mais, cantava-se em todos os cultos, dizia o seguinte, nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus. Era o famoso hino 243 da harpa cristã. Todo culto começava com este hino. Por quê? Porque ele chama ao abrir do culto. Então diz assim, ó, nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura, sim, nos enlaces para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para a tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Então este era o hino que se cantava por muitas gerações. Começava-se o culto com uma oração,
E o primeiro hino cantado era este, depois vinham outros. Mas aí já havia um convite ao abrir do culto, a presença de Deus, o desejo de servi-lo com alegria. Bem, depois deste passo, vinha então a pregação. Não tinha muitas coisas ocupando o espaço do culto. Era a oração, o cântico e a pregação, e depois vinha os resultados para os finais. E aqui, neste exemplo de Josué, nós encontramos este passo importante. Então, nós observamos aqui, eu havia dito 6, mas são 8, porque acrescentei essas duas primeiras. Primeiro a oração, depois o cantar de um hino. E agora vamos ao texto de Josué. A pregação, a mensagem, o chamamento para o povo. No hino diz lá assim: ó, nos manda a tua palavra pelo teu Espírito Santo. Então Josué recebeu de Deus esta palavra, esta mensagem, que ele então bradou diante daquele povo, que é a terceira característica de um culto abençoado. É a mensagem. Ele diz aqui: agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais vossos pais serviram, da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Olha, uma mensagem que não foi jogada no vazio, não. Era uma mensagem vinda de Deus para aquele povo. E a mensagem tocou profundamente no coração e na consciência daquele povo. Esta deve ser a mensagem de Deus na realização de um culto, para dizer que ele foi um culto abençoado. É quando a palavra de Deus vem e toca o nosso coração, toca o nosso espírito, toca a nossa mente, mexe com a nossa consciência. Este é o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, é penetrante. Ela adentra o nosso interior. Não é cultos que se lançam palavras e nem ao ouvido ela chega, que dirá o coração. Mas com Josué não. Ele recebeu de Deus e ele foi direto ao ponto. Para ir direto ao ponto, ele precisava estar em comunhão com Deus, porque Deus é quem sabe e vê o que há no coração do povo. E quando o homem ou a mulher de Deus responsável está em comunhão com Deus, Deus vai lhe levar ao ponto certo. Ele não vai ficar jogando entre erro e acerto. Aqui parece que tem alguém, talvez tenha alguém, eu soube que tem alguém. Não, isso não funciona, isso é carnalidade. O que funciona é: assim diz o Senhor. Esta é a palavra do Senhor. E Josué disse: agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. Que reunião abençoada, que reunião solene, que pregador abençoado. O instrumento nas mãos de Deus foi Josué. Ele fez a pregação. Não foram muitas as palavras, foram poucas, mas foram as palavras escolhidas pelo Senhor. Não é pelo muito falar, mas é pelo falar o que Deus quer que seja dito. Esta tem que ser a mensagem. Não é falar por falar, mas é falar o que Deus espera que falemos em nome dele e ao povo que é dele. E Josué fez assim. Depois de dar aquela mensagem, ele então traz para nós a quarta característica de um culto abençoado, que é o apelo. O apelo. Primeira característica, nós vimos a oração. Segunda característica, um louvor. Terceira característica, a mensagem, a pregação da palavra de Deus. E como eu sempre digo, nós podemos começar na Escritura, em qualquer parte da Escritura, mas nós precisamos terminar em Cristo. Levar tudo a Cristo e ali apresentá-lo às pessoas para que elas tenham um encontro com Jesus, que disto possa lhe resultar salvação, libertação
e transformação. Então ele agora, depois de pregar, disse, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Ele faz então o apelo, diz a eles, escolha hoje a quem servir. Vocês estão servindo os deuses estranhos. Se vocês não querem servir ao Senhor, querem servir a deuses estranhos, escolha se os do Egito ou os dos amorreus. Mas tome uma decisão hoje. Fique certo disso. Vocês não serão inocentes. Vocês têm uma decisão a tomar. Mensagem impactante. Apelo profundo. Este foi o apelo. Escolhei hoje a quem servais. E como eles ficaram, Josué disse, porém saiba de uma coisa, que eu e a minha casa já decidimos, já escolhemos, já estamos acertados. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então observe aqui, a quarta característica foi o apelo que ele fez. A quinta característica, ele apresentou o exemplo pessoal dele e da família dele como que já decididos a servir ao Senhor. Você tem exemplos para colocar diante do povo? Você tem experiências pessoais, decisões tomadas diante do Senhor, que você pode colocar diante do povo e dizer, porém, eu e a minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Em sexto lugar, o povo então, ao ouvir a mensagem, o apelo e ver o exemplo de Josué, toma a decisão. Nós serviremos ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Nós vimos as obras de Deus. Estamos decididos a servir ao Senhor. Esta é a sexta característica de um culto abençoado. A sétima característica é que, uma vez que eles decidiram, e Josué disse para deitar os deuses estranhos fora, Josué então traz a eles a confirmação. No versículo aqui que encontramos, 21, diz, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Ele disse, deitai fora os deuses estranhos. E o povo disse, sim, nós serviremos ao Senhor. Como que diz? Vamos deitar os deuses estranhos fora e vamos servir ao Senhor. Nós encontramos aqui a sétima característica, que é a confirmação daquela decisão, daquele comprometimento com a palavra que eles ouviram da parte de Deus. E em oitava característica, o compromisso. Josué os chamou aqui no versículo de número 25, dizendo o seguinte, assim Josué fez concerto naquele dia com o povo e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, o compromisso. Josué fez um concerto com o povo, uma aliança com eles. Vocês estão diante de Deus, prometendo diante de Deus que vão abandonar os deuses estranhos e servir unicamente ao Senhor. Esta foi a decisão do povo naquela oportunidade e Josué foi muito feliz porque ele foi um instrumento de Deus para chamar o povo entendeu o que estava acontecendo e tomou um posicionamento de servir unicamente ao Senhor. Que possa eu, você, cada um de nós, que hoje servimos e adoramos num culto, onde quer que esteja, que nós possamos observar estas características de um culto abençoado. São 8 características de um culto abençoado que nós precisamos voltar a ver estas operações em nosso meio. Deus está pronto e disposto a fazer. Depende de nós tomarmos uma decisão acertada de escolher servir unicamente ao Senhor e deitar fora os deuses estranhos. Então, quais são as 8 características de um culto abençoado? Primeira característica é a oração. Segunda característica, o louvor. Terceira característica, a pregação. Quarta característica, o apelo. Quinta característica, o exemplo de vida. Sexta característica,
a decisão, a resposta do povo ao apelo. Sétima característica, a confirmação. Reafirmar o compromisso de servir unicamente ao Senhor. E a oitava característica, o compromisso, o selamento de um propósito, de uma aliança, de um comprometimento com Deus, de servi-lo enquanto aqui viver. Avalie estas características de um culto realizado por Josué lá naquela cidade de Siquém e avalie com o culto realizado aí na sua cidade, no seu bairro, na congregação onde você faz parte. O culto que você participa tem oração, tem cântico, tem pregação, tem apelo, tem exemplo, tem decisão, tem confirmação, tem compromisso? Se tem, glorifique a Deus por isso. Se não tem, procure viver de tal maneira que estas características estejam presentes. Procure servir unicamente ao Senhor. E fazendo assim, as bênçãos de Deus virão sobre nós e nos alcançarão. Serão bênçãos sem medida, bênçãos abundantes de Deus para nós. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.